Glória a Deus, obrigada. Paz, irmãos. O Senhor está falando conosco hoje, porque Ele sempre fala, né? Ele fala com o seu povo. Eu agradecer o pessoal da música aqui, unção poderosa que nós experimentamos. Irmãos, hoje eu declaro refrigério descendo agora, para que você que chegou cansado, você que veio da correria, você que veio daquele dia agitado, quente, você receba agora o refrigério do céu. Bálsamo, unção descendo, fresquinha. Pai, nós te pedimos porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Aonde nós encontraríamos refrigério, Senhor? Se não em Ti, na Tua palavra, na Tua presença, cantando e dançando. E o Senhor curando, e o Senhor restaurando, libertando, provendo. Obrigada por esse recurso tão poderoso que o Senhor providenciou para nós. O poder de estar na Tua presença, desfrutando da Tua santidade, Senhor. Muito obrigada. Eu declaro que os meus irmãos experimentarão de refrigério, Senhor, de cura, de leveza sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Aleluia, só o Senhor pode fazer isso por nós, irmãos. Então não importa o dia difícil que nós tivemos, agora é hora da gente lançar sobre Ele as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Senhor, a única coisa que eu consigo ver é o Senhor. Eu te vejo nitidamente quando nós contemplamos Ele, irmãos. Tudo aquilo que parecia difuso e que parecia estranho, sem muita forma, ela começa a se desenhar, a se desenrolar na presença dEle. Então não deixe, irmão, não deixe essa oportunidade de poder estar na presença do Senhor sempre que você pode. Porque não é só na igreja, na sua casa, aquele tempo que você tira, que você diz, não, agora eu e o Senhor, ali também você recebe tudo que você precisa. É Ele que faz isso por nós, amém, irmãos? Abram comigo a Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, começando do versículo 1, diz assim, obrigada. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Sagradas Escrituras por meio dos seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como um homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra do seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Antes de tudo, eu quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Amém? Glória a Deus. O Deus a quem eu sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios.
Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como para os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus! Esse texto, ele saltou dentro de mim agora, quando eu cheguei, eu pensei que ia ministrar sobre outra coisa, mas ainda é sobre o poder de Deus. Amém? O poder de Deus. Repete comigo, o poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus é algo tão maravilhoso e tão espetacular. Eu tenho meditado muito sobre esse poder esses dias, porque, irmãos, você se lembra do dia em que você ouviu as boas novas? Quem se lembra do dia em que você ouviu a pregação das boas novas e aquilo gerou vida dentro de você e você disse, eu quero receber esse poder, e você recebeu um poder tão grandioso que transportou você do império de trevas, de uma vida de pecado que você vivia, e levou você para um reino de luz. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho meditado nesse poder grandioso, porque, irmãos, hoje tudo que a gente faz, a gente tira uma foto, a gente divulga no Instagram, a gente divulga nos lugares, nos meios de comunicação, para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, ou para evidenciar, divulgar, prestar contas de algum trabalho que a gente tem feito. Mas sabe de uma coisa que eu me maravilho? Deus, no seu riquíssimo, grandioso poder, faz essas coisas acontecerem de um modo tão poderoso, mas não vira manchete, mas não tem um show pirotécnico, não tem um espetáculo para anunciar aquilo que vai ser feito. Ele simplesmente, chegando à plenitude dos tempos, ele vai lá e faz acontecer. Chegando o tempo certo. Então quero falar deste poder, o poder das boas novas. Fala, o poder do Evangelho. Quem sabe que Evangelho é boa notícia? Quem sabe que Evangelho é uma boa nova, é uma novidade maravilhosa, é uma coisa muito boa. As boas novas de Cristo, as boas novas da salvação, as boas novas, não importa o meio, Jesus nos enviou para anunciar as boas novas para as pessoas que ainda não conhecem as boas novas. E é esse poder maravilhoso, o poder das boas novas, o poder do Evangelho, que vai, irmãos, resgatar as pessoas que, como eu e você, antes estávamos perdidos. Amém, gente? Glória a Deus. Por isso, quem está animado com as boas novas? Quem está, irmãos, alegre e satisfeito por ter sido alcançado por essas boas novas? Porque, irmão, se a gente perder a alegria da salvação, se a gente perder a alegria de ter sido alcançado por essas boas novas, nós perdemos o fervor. E o fervor, ele nos leva a nos mover para alcançar os outros. Amém, gente? Amém, irmãos? O poder de Deus, irmão, tão grandioso e tão poderoso, atua em nós. Ele opera em nós. Ele age em nós. Eu gostei dessa frase, que ele diz assim, eu quero me deter especificamente no 16, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios.
Amém, gente? Então, quando você vem uma mensagem como essa e você diz, Deus fala comigo, e Deus está falando com você, você precisa ficar com os seus ouvidos bem atentos, porque Deus está falando agora sobre uma responsabilidade, uma urgência que recai sobre nós quando ouvimos e recebemos essa mensagem de boas novas de salvação. Amém? Porque agora é você que tem que correr com ela. Agora é você que tem que partir para anunciar. Agora somos nós que estamos com a responsabilidade de anunciar. Não é o anjo. O anjo não recebeu o poder de anunciar as boas novas. O anjo, ele é um mensageiro que manda chamar o pregador das boas novas. Ele é aquele que serve a gente. Então, irmãos, Deus está esperando, ansiando, desejando que nós nos levantemos e partamos em direção aos perdidos. Hoje foi mais uma confirmação. Hoje, posso até falar, o irmão Sérgio, vou dar a oportunidade para ele falar. Tive, irmãos, o privilégio de ouvir o que o Espírito Santo, o poder de Deus. Fala assim comigo, diga, o poder de Deus é o Espírito Santo. Você sabia disso? Você tem convicção disso? Porque é Ele, o poder que faz acontecer. Sabe quando eu digo, em nome de Jesus, seja curado, eu falei a palavra, mas Ele, o Espírito Santo, pega o poder, vem e age para que aquilo aconteça. Então, quando eu prego o Evangelho, irmãos, olha, Jesus veio e morreu na cruz, e quando ressuscitou, Ele levou os nossos pecados, e agora todos que se arrependerem e crerem nele, Ele vai dar o poder de se tornar filho de Deus. Irmãos, Ele apaga os seus pecados, Ele apaga as suas transgressões, Ele abre uma nova oportunidade para você. A vida que você levava, você não precisa carregar ela, você agora tem o perdão dos seus pecados e pode começar uma vida nova. Quando a gente ouve isso, quando a gente anuncia isso debaixo da unção, porque, irmão, todo mundo que anuncia isso está habilitado pelo poder do Espírito Santo, porque ninguém prega a salvação se não estiver debaixo da unção do Espírito Santo, porque foi Ele que disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Primeiro requisito, tem que ser batizado com o Espírito Santo para poder ir pregar. Sem o batismo com o Espírito Santo, a pessoa não consegue ser testemunha. Então, nós estamos recebendo, irmãos, de Deus, a oportunidade de transformar essa cidade. Oh, irmãos, e hoje, como eu estava contando para você, a palavra vai ser bem breve, porque o nosso objetivo é orar. Mas para embasar pelo que orar, você já sabe pelo que orar. Pela palavra que está sendo ministrada, que o Senhor está colocando, nós já sabemos pelo que, quais são os motivos da nossa oração hoje. Hoje de manhã estávamos aqui no momento de oração, eu, o irmão Sérgio e o pastor, nós estávamos orando, e o pastor, direcionado pelo Espírito Santo, disse, irmão Sérgio, o irmão tem alguma palavra para quando estiver orando, que vier alguma palavra, fale, nós precisamos receber. E o irmão Sérgio contou que ele teve um sonho, e eu quero que o irmão Sérgio fale. Irmão, você não ensaiou, eu não preparei, mas se quiser falar, você fica à vontade, que eu sei que ele é bom que ele fale, porque é o dom que ele recebeu de Deus. Quer vir falar? Fale aqui o que foi que o Senhor te mostrou no sonho. Vem aqui na frente, porque fica registrado, viu? Fique à vontade, é para edificação do corpo, amém, irmão? Me pegou de surpresa aqui. Pois é, aí foi um sonho que eu tive, que é os membros da igreja, que estavam dois, né, dormindo na cama. Aí, na visão eu vi que não vi quem era, quem estava deitado. Eu vi o outro, que era um cara de barba, e estava dizendo que ia sair da igreja, porque a igreja estava fraca, a igreja estava sem membro, estava todo mundo saindo. Aí teve uma voz que levantou e disse, não, você não vai sair não. Você não vai sair não, que eu preciso de você.
para alcançar os perdidos. Para alcançar os perdidos. Aí a visão veio aqui da igreja, aí apontou daquelas bandas ali. Aí eu vi 8 pessoas caminhando, tão escuro, 8 pessoas caminhando. Aí, quando estava lá embaixo, tá tudo escuro. Aí quando abriu, quando uma luz abriu uma porta, aí só vi a irmã Selma na porta e clareou tudo e o pessoal entrando para dentro. Para dentro, entrando aí, a visão. E sim, antes disso falou também, né, que vocês têm que alcançar eles, porque eles não vêm. Porque eles estão cegos e estão mudos e surdos. Eles não vêm. Temos que ir atrás deles. Aí foi, nessa visão, apareceu, todo mundo ficou claro e a porta abriu. Já só vi a irmã Selma na porta e eu acordei. Aí não lembro mais nada. Agora a minha visão, ela é um sonho, não sei se é visão, não sei se é sonho, né? Que ele é muito real, né? Muito real, que a gente fica irradiado com aquilo ali, assim, muito forte mesmo. Glória a Deus, obrigada, meu irmão. Desculpe pegá-lo de improviso, mas é assim mesmo, a gente tem que estar preparado. Aleluia. Irmãos, quando ele contou isso para a gente de manhã, na hora nós entendemos, nós sabíamos o que é. O Senhor está esperando que a gente vá alcançar os perdidos. Ele viu um casal deitado na cama, um casal membro da igreja, ele não sabe quem era, e a mulher dizia que ia sair da igreja, porque não tinha movimento, não tinha ninguém chegando, porque a igreja não estava crescendo. E aí uma voz dizia, não, você não vai sair porque você é muito importante lá. Você é uma pessoa muito importante naquele lugar. E ele dizia que era para ir alcançar os perdidos, que eles não estão vendo e nem estão ouvindo. E que não espere que eles não vêm, porque eles estão surdos e estão cegos. Eles estão perdidos. E que somos nós que temos que sair e ir encontrar eles. E ele viu uma cidade toda escura e 8 pessoas andando na rua. E à medida que essas pessoas andavam, luzes iam surgindo. De repente, numa casa, uma pessoa abria a porta e aparecia luz. Essa pessoa era Selma e abria a porta da casa. E muitas pessoas iam chegando e entrando, chegando e entrando. Isso é o que, irmãos? Os grupos pequenos que a gente está realizando. Nós estamos com o projeto de alcançar pessoas. É urgente, irmãos. E tem mais, irmão Sérgio. Ele falou porque o tempo está próximo. Ele disse, vão alcançar os perdidos porque o tempo está próximo. Não há mais tempo a perder. E a gente precisa sair para ir ao encontro deles. Nosso trabalho, irmãos, a função da igreja, deixa eu falar aqui com vocês, todos nós precisamos estar preparados para saber responder de uma só voz qual é a função da igreja. A igreja, primeiramente, a função principal da igreja é alcançar os perdidos. Irmão, se tiver gente com fome, a gente vai ter que alcançar, mas essa é a função secundária. Sabe, se tiver gente sofrendo, a gente vai amparar, até porque nós vamos levar uma palavra, e é por isso que a igreja precisa estar andando em retidão, porque a igreja precisa ter recursos para ajudar os que precisam, porque muitos que precisam, eles vão primeiro ser alcançados pela palavra de Deus. Senão a gente vai virar uma filantropia só ajudando pessoas, mas já tem outras instituições que fazem isso que não a igreja. Só se alimentar. Eles precisam da salvação, porque Deus nos alcançou para alcançar os perdidos. Então, eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, em movimento. É o poder de Deus que vai. Sabe, a gente estava cantando, a bondade está me seguindo, mas deixa eu dizer, é quando a gente está em movimento, irmãos, para fazer o plano de Deus acontecer.
Porque a bondade de Deus vai nos seguindo para que a gente cumpra o propósito para o qual nascemos, para o qual fomos alcançados aqui nessa terra. Então, primeiro, a palavra veio para os judeus, mas depois para todos os gentios. E sabe, o Senhor nos enviou aqui para essa cidade. E sabe, irmãos, inspirados pelo Espírito Santo, muitas vezes nós falamos, estamos aqui para transformar essa cidade. E é verdade, irmãos. É isso que nós estamos aqui para fazer. Você e eu, com os nossos pés, andando por esta cidade para pregar, para anunciar as boas novas, nós vamos transformando, e aquilo que o povo achava estranho, não vai ser mais estranho. Irmãos, os perdidos, eles acham a gente estranho demais. Eles acham que vir a uma igreja é estranho demais, é pesado demais, tem muita resistência, porque o diabo não quer deixar. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, como você sabe. Então, não é nada fora da palavra o que ele viu, o que ele recebeu de instrução. Está tudo certo. Eles não veem, eles não ouvem. Sabe o que é que eles vão enxergar? A mim e a você, lá, manifestando Cristo. Eles vão dizer, gente, e ser crente é assim? E eu sabia que crente era assim, que crente fazia essas coisas. Irmãos, os perdidos acham que ser crente é algo do outro mundo, que é algo muito difícil, porque a condenação que está sobre ele é grande demais. E nós precisamos nos encher hoje na oração, pedir ao Senhor que nos encha do amor mesmo que Ele já derramou no nosso coração, para a gente amar essas pessoas. Irmãos, deixa eu explicar para você, amar as pessoas não é concordar com elas, mas você não vai corrigir elas primeiro. Primeiro a gente ama e traz para perto, para depois a gente corrigir. O Senhor vai corrigindo, amém, gente? Então, trate o seu coração, trate a sua a sua ótica, a sua cosmovisão, como você defende o que você crê, porque, irmãos, nós vamos ver muita gente perdida chegar aqui, ainda sem as instruções, elas vão vir vestidas de todo jeito, mas o Senhor quer cuidar delas. E nós não podemos colocar um olhar de acusação sobre elas. Nós precisamos amar. Nós precisamos deixá-las à vontade aqui para ouvir a pregação que a salva. Elas vão ser alcançadas lá. E depois elas virão para ser tratadas. Foi o que Jesus nos deu na grande comissão. Ide por todo o mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Os que creem e foram batizados serão salvos. Mas ensine-os a guardar tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. Então, aqui elas serão ensinadas, instruídas, orientadas, mas serão alcançadas lá. É lá fora, como diz o livro de T.L. Osborne, que ele diz, ajunta-te a esta carruagem para ir buscar os que estão perdidos lá fora. Irmãos, é lá que nós vamos alcançar eles. É nos bares, é nos lugares onde eles estão sem nem saber. Como? Com estratégia. Você já se alegre com os grupos pequenos que Deus está levantando aqui nessa cidade, portas que serão abertas. E hoje nós vamos orar por isso. Nós vamos derrubar todo o principado e toda a potestade que tem impedido o povo de conhecer a Deus. Olha só o que é que diz aqui, continuando em Romanos. Ele diz assim no 17... As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém, gente? E aí ele diz que tem gente que impede que isso seja manifesto, que isso seja pregado. Tem gente que está se especializando em impedir que essa mensagem alcance as pessoas. Mas olha o que está reservado para quem impede o povo de receber a palavra, as boas novas a respeito de Cristo. Ele diz assim, no 18, assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida.
Deixa eu dizer, Deus não está irado, não é com o pecador que está perdido também somente, porque a ira de Deus é contra o pecado, mas Ele está, irmãos, reservando a sua ira para aquelas pessoas que impedem que o povo conheça essa verdade. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito religioso dessa cidade caia por terra no nome de Jesus, impedindo de o povo conhecer a verdade. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, pode perceber claramente seus atributos invisíveis, o seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Irmãos, não sejamos, nem eu e nem você, aqueles que vai impedir as pessoas de receber a mensagem da salvação a respeito de Cristo, irmãos. Irmão, não importa que tipo de pecado essas pessoas cometeram, Deus as ama e manifestou o seu amor em Cristo Jesus. Morreu para salvar as pessoas, você sabe, porque você recebeu esse amor. Então, você tem que se consertar para vir para Jesus? Tem não, irmão, você precisa só receber Jesus. Irmão, Jesus já perdoou os teus pecados. A gente vai contar para as pessoas do mundo. Sabe o peso na consciência, sabe a dificuldade que você tem, sabe o medo de morrer que você tem. Jesus quer te livrar de tudo e já te livrou disso tudo. Se você ouvir, receber esse amor do Senhor, você vai ser liberto a respeito disso. Então, irmãos, Deus está contando para mim e para você que nós precisamos nos preparar para ir buscar os perdidos. Amém? Se prepare, se consagre. Fique com o seu coração alinhado com o coração de Deus, porque Deus, irmão, não olhou para o meu e nem para o seu pecado. Ele foi lá e nos alcançou. E agora Ele está nos limpando dia após dia, culto após culto, palavra após palavra, devocional após devocional. O Senhor está nos limpando, nos ensinando, nos ajudando, nos instruindo e dizendo: eu não desisto de você, eu quero você comigo, eu decidi te salvar porque eu te amo. E Ele quer alcançar as pessoas dessa cidade. E quem vai alcançar? Eu e você. Amém, gente? Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor colocou em meu coração é o poder de Deus que vai alcançá-las. Mas sabe, o poder, ele se manifesta de uma modo tão poderosa à medida que a pregação é lançada. Se eles não ouvirem a pregação a respeito do que Cristo fez, eles não vão receber a salvação. E outra, preste bastante atenção nisso daqui. Nós não vamos anunciar que Jesus está voltando, porque Ele vai voltar. Que nós vamos anunciar que Jesus, que o inferno, não sei o que. Não, nós vamos falar do amor de Deus pelas pessoas que está em Cristo Jesus, que morreu para salvá-las. É o foco das boas novas. Boas novas não é falar de inferno e nem de condenação eterna. As boas novas é falar: Deus perdoou você, irmão. Deus quer você. Deus está te esperando de braços abertos. Ele quer te curar, Ele já te curou. Recebe o teu perdão dos pecados. Essas são as boas novas a respeito de Cristo. Vocês entenderam? Quem entendeu? Nós não vamos pegar nenhum passarinho dizendo: show, passarinho. E nós vamos nos preparar aqui para receber esse povo que não sabe nada de Jesus. Vai ser maravilhoso a gente fazer um culto e dizer: abra a sua Bíblia. Nós vamos ter que projetar, irmão, porque eles não terão Bíblia inicialmente. E nós vamos ensiná-los. É uma experiência maravilhosa você ensinar os primeiros passos para uma pessoa que nasceu de novo. Então, nós vamos ter um culto cheio de pessoas que estão buscando conhecer o Senhor e que foram alcançadas por Ele. Você já vê no seu espírito? Eu já vejo e eu já me alegro. Irmãos, isso vai invadir essa cidade, né? Deus está preparando, nós já temos data para poder fazer o anúncio na igreja, vai ser no dia 7 de abril. E nós vamos fazer uma grande festa, mas não só uma festa, nós vamos preparar um povo para ir para a rua amando essas pessoas, sabe? Nós vamos compartilhar Cristo com elas lá. Nós vamos comer, nós vamos brincar, nós vamos nos divertir e falar as boas novas.
E Deus vai alcançar essa cidade no nome de Jesus. Sabe, o poder de Deus em ação? Simples. Simples assim. O poder se manifestando. Eu fico maravilhada com o poder de Deus. Um dia eu estava na minha casa, o Davi era pequenininho, estava quase morrendo porque tinha uma enfermidade intestinal e não parava de jeito nenhum. E tomava remédio, e tomava remédio, e tomava remédio, e eu não tinha aliança com o Senhor. Mas eu li a Bíblia. E eu disse para Deus, na cozinha da minha casa, de noite, sozinha, de madrugada, desesperada, porque eu não conseguia fazer com que aquele menino se animasse. Ele só definhava, ele não conseguia mais nem chorar de tão magrinho que estava. E chorando naquela cozinha da minha casa, eu disse, de um jeito que eu não sei, nem me lembro, mas eu disse, eu sei que Deus, o Senhor pode curar meu filho, porque o Senhor curou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Eu sei que o Senhor pode. E sabe de uma coisa? O poder de Deus veio e fez acontecer. No outro dia o menino estava curado e nunca mais tomou nenhum remédio. Simples assim. Sabe, um dia eu estava no culto e alguém pregou sobre esse Jesus. Eu disse, é isso. Eu orei, pedi a Deus, Ele curou meu filho. Aí quando disseram, quem quer Jesus? Eu digo, eu quero, esse daí eu quero Jesus. E fui alcançado. E naturalmente, daquele jeito, Ele me tirou do império das trevas e me colocou no reino de luz. Outro dia eu estava sentindo muitas dores. E eu disse, irmãos, orem por mim, que eu estou sentindo muitas dores nos ossos, nas articulações. Eram muitas dores, irmãos, que doía de estar deitada, andando, sentada, de todo jeito doía. E sabe, os irmãos colocaram as mãos sobre mim e oraram. E o poder de Deus simplesmente veio e me curou de uma vez por todas. Irmão, se eu fosse contar todas as vezes que o poder de Deus se manifestou e me curou e me transformou, irmãos, esse mesmo poder habita agora dentro de mim e de você. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus, tirou Jesus do túmulo e o fez assentar-se no mais alto lugar de honra. Esse mesmo poder, ele está em mim e em você. Quando nós pregarmos, quando nós anunciarmos, sabe o que acontece? O poder vai se manifestar e as pessoas vão entender. O Espírito Santo vai tirar as vendas, vai destampar os ouvidos dela. Elas vão ser libertas, as garras de Satanás, ele não poderá mais prender elas. E sabe o que acontece? A igreja vai estar avançando, adentrando as portas do inferno e tirando as pessoas de lá para trazer para o reino de luz. É esse poder que nós carregamos. Está vendo nós, esses vasos de barro que carregam um poder grandioso. As boas novas a respeito de Cristo. Prepare-se, estude, fique bom em falar da bondade de Deus que Deus já fez em você. Só precisa dizer a bondade de Deus que Ele já fez em você. Como Ele te salvou, como Ele te curou, como Ele te restaurou, como Ele te livrou das trevas e como você tem comunhão com Ele, como Ele é bom. Quando você fala isso, as pessoas dizem, eu quero isso daí, eu desejo isso aí, porque eu não tenho paz, porque eu tenho uma consciência pesada, porque eu cometi pecados, porque eu errei. E a gente vai estar, irmãos, manifestando esse poder lá no meio deles, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique pronto, porque Deus está contando comigo e com você. Aleluia.